Boa noite, estamos começando mais um Café com Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Estamos mergulhando toda semana nesse estudo que traz para o nosso coração esperança. Temos aprendido, temos percebido que o livro do Apocalipse não fala somente do desespero humano, das tragédias que devem acontecer no final dos tempos. O livro do Apocalipse também traz bem-aventurança ao coração, à alma, ao espírito. Todo homem que busca a tão grande salvação, o poder de Deus, percebe claramente, mesmo Deus disciplinando a humanidade, ele corrobora, ele traz o seu amor, a sua grandeza, a sua benevolência, faz parte do conteúdo de Deus, o seu conteúdo amoroso, misericordioso. Deus veio para salvar o homem. Deus não veio simplesmente para enganá-lo. Deus de forma alguma engana, ele é totalmente verdadeiro em tudo que diz, em tudo que ensina, como age e nos favorece com a sua graça e o seu amor. Vamos ler o texto hoje à noite, Apocalipse capítulo 9 do livro do Apocalipse. Diz a palavra do Senhor: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas, nas suas frontes, o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões, e tinham coraças como coraças de ferro. E o ruído das suas asas era como um ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo
e pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não abandonarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices, da sua forma de engano. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nos aproximando para o final do 7º selo. Nós estamos dentro do 7º selo, que foi aberto no capítulo 8. A grande visão que João teve leva-o a compreender que os céus se movimentam, céus e terra estão conectados pela palavra do Senhor, pela autoridade do Senhor, a grandeza do Senhor sobre toda a terra, sobre o mar, sobre os habitantes da terra. Deus é absoluto. É evidente que a ira de Deus, a disciplina de Deus, o juízo de Deus tem por finalidade a purificação da terra, levando em consideração que Jesus deseja aqui estabelecer o seu reino no mundo vindouro, o reino de Cristo, um reino de santidade, um reino de justiça, um reino de verdade, de pureza. Não há por que permitir da parte de Deus que o mal prospere, que o mal continue sendo mal sobre a humanidade, e que façam dos homens, o mal sempre tem o poder de fazer dos homens os seus equipamentos, os seus instrumentos. Deus não vai permitir isto para sempre. Hoje o homem tem a facilidade de maquinar, de elaborar o mal, tirar a vida do próximo, tornar-se violento em circunstâncias variantes, diversas. Nós percebemos que a terra, ela está pronta para ser ceifada por Deus, porque Deus não suporta mais a iniquidade dos corações, a idolatria. O homem tem cada dia, cada momento blasfemado contra Deus, tem se afastado de Deus. Esse texto é um apelo, é um desafio para os cristãos em todo o mundo. Ó povo de Deus, nós aprendemos a lição maravilhosa no capítulo 8 de que Deus responde às orações, de que Deus tem em conta o seu povo que o busca até que venha o seu reino. Então, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, nós vamos perceber aqui mais 2 trombetas que serão tocadas no pior momento, no ápice do sofrimento da humanidade no final dos tempos. Por isso a palavra do Senhor diz que o 5º anjo tocou a sua trombeta, o seu chofar, e viu uma estrela que do céu caía da terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vamos aprender um pouquinho com João aqui, com as escrituras sagradas, porque Deus, ele julga o mal, sempre julgou. É por isso que o irmão do Senhor Jesus, conhecido nas escrituras como Judas, não o Iscariotes que negou Jesus, mas o irmão biológico do Senhor Jesus, que escreveu um capítulo nas escrituras. E Judas, no versículo 6, fala claramente que Deus tem guardado sobre algemas anjos caídos
que não guardaram seu estado domiciliar para o juízo do grande dia. Eu quero lembrar a todas as pessoas que nos ouvem que Deus permitiu, lá na história dos tempos antigos, o sofrimento de Jó, que passou pelas mãos de Satanás. Deus permitiu que Satanás pudesse fazer Jó padecer, se angustiar, sofrer, mas Deus não deixou que Satanás tirasse a vida de Jó. Aqui nesse texto, Deus haverá de mandar ou permitir, porque nada acontece sem a permissão de Deus, que esses anjos caídos, anjos do mal, seres demoníacos, nós vamos ver aqui exércitos demoníacos, dois grupos de exércitos demoníacos. O primeiro grupo tem por finalidade fazer os homens sofrerem por 5 meses. Sofrimento intenso. Nunca isto aconteceu na história. A história está bem guardada, foi escrita. E a história do cristianismo foi escrita com o sangue do Senhor Jesus, com a vida do Senhor Jesus. Nós nunca percebemos o contexto aqui, algo semelhante no Velho Testamento. Joel profetiza as pragas dos gafanhotos no Egito no passado, mas um quadro sobre toda a terra de padecimento, de sofrimento, igual ao que está descrito só para o grande dia do Senhor, como a Bíblia chama, o dia do juízo do Senhor. Por isso foi aberto o poço do abismo, Haterron, no hebraico, o abismo, aonde estão demônios que foram guardados, acorrentados para o juízo do grande dia. Lembrando que o inferno é um espaço maior para onde vão as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus para a eternidade. O texto aqui está falando de poço mesmo, o poço do abismo, Liver Haterron. E nesse contexto, diz a palavra que para este ser do mal, lhe foi dado a chave do poço do abismo. E este ser do mal abriu o poço do abismo e subiu fumo, subiu fumaça do poço, vapor do poço do abismo, como fumo de uma grande fornalha. O texto fala de enxofre, de fogo, fumaça. Nós podemos ver numa outra versão, fumo. A Bíblia está falando de um espaço, de um lugar, aonde estão acorrentados estes demônios. Veja que o diabo ele tem a capacidade de ser mutante. O diabo se apresenta como um anjo de luz, se apresenta como a besta no capítulo 13, que emerge do mar, ainda uma segunda besta com uma aparência totalmente diferente. O diabo tem se apresentado ao longo da vida humana, no início, como uma serpente. O diabo também se apresenta lá no livro de Jó como um crocodilo. Por isso, irmãos, as várias faces de Satanás. Ele se apresenta como amigo, se apresenta como senhor da humanidade, que tem a solução para os problemas do homem. Não se engane, o diabo é um miserável, enganador, e Jesus o tem sob controle. Lembrando que Jesus, quando morreu lá na cruz, o seu testemunho fiel, extraordinário, chega ao inferno. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, o diabo tem consciência. E o Satanás, o Satã, sabe que é um derrotado.
Por isso essas hostes aqui do mal, foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço como fumo de uma grande fornalha, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E para esses gafanhotos, uma forma demoníaca, lembrando que lá no Velho Testamento Joel fala desses gafanhotos cortadores, migradores, gafanhotos devoradores. Aqui o texto diz que esses gafanhotos, eles dão aparência a esses demônios, porque são devastadores, são gafanhotos do mal, aterradores, gafanhotos que a aparência traz pavor. Portanto, o texto vai nos mostrar que claramente do fumo vieram gafanhotos sobre toda a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões. Eram gafanhotos, aparência de gafanhotos, mas também tinha o poder de trazer dor, de lançar sobre os homens todo tipo de sofrimento, a dor, o veneno dos escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano algum. Eles têm por objetivo, não nesse contexto como no capítulo 8, as ervas, não tem mais como objetivo as árvores, verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente os homens. E qual o objetivo? Não é, no primeiro momento, matar, destruir, levar à sepultura. O objetivo é causar dor, intensa dor. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do ferrão de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias, os homens de tanta angústia, de tanta dor, de todo sofrimento, todo tipo de sofrimento, buscarão a morte. Vocês já devem ter ouvido histórias. Um amigo meu me contou uma história de uma pessoa que sofria tanto, o sofrimento era tão intenso no leito da enfermidade, que ele disse: olha, eu prefiro que tirem minha vida. Eu não quero mais viver. Eu já não suporto tanta dor. Nós também podemos perceber uma pessoa adoecida, sem saúde mental, uma pessoa cuja performance, o comportamento está envolto por uma depressão profunda, por uma angústia profunda. O ser humano é capaz de pensar na morte, ideação de morte, suicídio, esse sentimento, essa pulsão de morte que pode ser mergulhada na mente, no comportamento de um ser humano. Claro que os sofrimentos, as perdas, o luto, as angústias, as dificuldades da vida, dificuldades emocionais, sentimentais, de ordem relacional, pode levar uma pessoa a se tornar potencialmente um suicida. Entretanto, o texto aqui está falando de homens que estão sofrendo por causa desses seres demoníacos mandados para toda a terra com esta finalidade. Por isso, esses homens que estão sendo atormentados por 5 meses, e são 5 meses literais, porque os acontecimentos aqui são na terra, Haeretes, na terra dos homens, dos seres viventes, e eles foram atormentados, eles foram feridos, eles foram angustiados, por isso buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles, diz a palavra do Senhor. O parecer,
a aparência desses escorpiões, desses gafanhotos. Veja bem, os seres demoníacos aqui se parecem com gafanhotos que têm poder de escorpiões, diz o texto. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos. E ainda, esses cavalos se apresentam aparelhados para uma guerra. O final dos tempos, a grande tribulação que Jesus ensinou no capítulo 24 de Mateus, de fato tem esse tipo de situação. É um momento infernal, mas o contexto do livro do Apocalipse é reservado no livro do Apocalipse, especialmente os 7 selos, capítulo 6, capítulo 8, agora capítulo 9, e ainda vamos estudar o capítulo 15 e o capítulo 16 para descrever estes sofrimentos que começam lá no capítulo 6, versículo 1. Então é um momento de guerra espiritual, falta de temor a Deus, falta de obediência, intensa idolatria. A terra vai se tornar um momento, uma circunstância em um tempo de pavor. Por isso, estes demônios que tinham cabelos como cabelos de mulheres e os seus dentes eram como dentes de leões ferozes e tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído de suas asas demoníacas era como o ruído de carros. Quando muitos cavalos e carros correm para um combate, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões, ferrões nas suas caudas, aguilhões como aguilhões de escorpiões, diz o texto, e o seu poder era só para danificar, trazer sofrimento aos homens por 5 meses. Quero fazer uma reflexão com vocês aqui nesse texto. Quero suplicar ao povo de Deus que não sofra antecipado. Nós encontramos nesse momento de coronavírus, de pandemia, muitas pessoas sofrendo com medo da morte. Alguém mandou uma mensagem suplicando oração. Hoje, quando alguém adoece, logo liga aqui para a casa pastoral, no telefone pastoral: pastor, por favor, ore por mim, faça uma oração forte por mim agora. E algumas pessoas chegam a dizer: eu tenho medo da morte, eu tenho pavor da morte. As pessoas não estão preparadas para morrer. E quem está preparado para morrer? Somente aqueles que têm confiança, esperança e que estão seguros por causa do sangue do Senhor Jesus. Conhecem os méritos do reino vindouro. Seu coração, a sua alma pertencem a Deus. Mas, de fato, nós não podemos naturalizar, banalizar a morte de forma alguma. Portanto, o texto está nos levando ao conhecimento, ao poder desses demônios, que são demônios que vieram do poço do abismo. E aí o texto continua, versículo 11: e tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Muitos acreditam que o Apocalipse, o primeiro texto, o primeiro manuscrito, foi em grego. Particularmente, eu creio que o primeiro manuscrito, os manuscritos mais antigos do livro do Apocalipse, estão em hebraico. O grego foi uma espécie de transcrição, uma tradução, veio do hebraico. Por isso, João, que está numa comunidade, ele era pastor lá em Éfeso, antes de ser preso, e provavelmente envelheceu ali
em Éfeso, uma comunidade que também falava o grego. E aí ele dá essa explicação. O chefe dos demônios, Satã, tem tido subchefes. A besta que emerge do mar é um subchefe de Satanás. O anticristo, a Bíblia fala de vários anticristos, são subchefes de Satanás. Ocupam subchefias de Satã. A segunda besta, o falso profeta, passando então para as mãos, para o poder dessas autoridades demoníacas. Passado é já o primeiro ai, ou oi, mas no hebraico, oi, oi. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Por isso nós vamos agora, depois de verificarmos, aqui no capítulo 9, nós temos o soar de 2 trombetas. O primeiro grupo são esses demônios ferozes que atacam, que fazem a humanidade sofrer. Sofrimento, angústia, não é o que nós queremos. Então, para sermos guardados pelo Senhor Jesus, faz-se necessário você cada vez mais rodear-se da fé, ancorar os elementos da compreensão, da fidelidade a Deus, do amor a Deus. Cada vez mais, ó cristãos, vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos nos firmar na base que é Jesus. Cada momento da nossa vida é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos ilumina. E aí tocou, veja que a partir do versículo 13, o segundo chofar vai ser tocado, o 6º anjo tocou a sua trombeta e viu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. No capítulo 8, o anjo foi até o altar de ouro levar as orações dos santos. As pontas do altar estão associados à segurança. E esse anjo aqui, que tem uma voz que veio das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Elohim, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos. Agora são mais 4 demônios terríveis. Solta, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Lembrando que tudo parece o texto levar para onde começou, porque o rio Eufrates está anexado ali nas terras aonde foi estabelecido o primeiro paraíso, o primeiro habitar do homem, lá no Éden. Então, o rio Eufrates, aquela região ali, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim, agora é para matar mesmo, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Mais 33% da humanidade será morta por esses demônios cuja cavalaria, cujos animais, neles foram montados demônios ferozes. Eu quero lembrar um episódio de um soldado americano que lutou lá na guerra do Iraque. E este soldado cristão, depois deu um depoimento, ele disse: olha, o meu sentimento, a minha experiência cristã lá naquela região, aquela região parece a porta do inferno. Eu não estou afirmando que o Iraque é um inferno, é isso, mas em tempos de guerra agora, de perseguição, é isso mesmo, é a compreensão que temos num período de Segunda Guerra Mundial, num período de guerra intensa, seja ela guerra biológica, guerra armada, uma batalha, o sentimento que ele teve. É uma região
aonde a ação demoníaca sobre os homens, o poder do diabo sobre os homens para matar, destruir, promover terrorismo, saque, matança, todo tipo de destruição. Veja como os gafanhotos eram gafanhotos destruidores, o poder da destruição. Nós temos aqui esses demônios, diz o texto, que tem por finalidade matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Muitos cavaleiros, muitos demônios. João diz, e eu ouvi literalmente o número deles. Versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. Agora as portas do inferno, a chave do inferno foi conferida a esses demônios. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo vapor, pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes. O diabo aqui, de forma bem evidente, trazendo todas as qualidades demoníacas, todas as formas demoníacas, forma de leões para algumas estruturas de cidadanias, de imperadores. A própria Babilônia tinha este símbolo, o símbolo do leão. Os medos e os persas, um urso de pé. Depois, um outro grande império, o Império Grego, era um leopardo com asas. O símbolo do Império Romano era um animal com 10 chifres, um animal estranho, uma aparência demoníaca. Então, aqui está a capacidade das serpentes do Egito, do poder do mal, dentro desses aspectos, desta ação de Satanás, ação completamente demoníaca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e danificam, com elas trazem todo tipo de mal, danificam mesmo. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. O coração, como no tempo de Faraó, ficou endurecido. Nem todos morreram por causa dessas pragas, deste sofrimento. Mas imagina, veja a misericórdia de Deus, porque Deus está disciplinando, está purificando a terra. O lagar de Deus, a ira de Deus aqui está estabelecendo o seu poder sobre a humanidade. E o texto diz que os demais homens não se arrependeram, não permitiram que a palavra do Senhor os transformassem, os libertassem, não se arrependeram das suas obras, continuaram adorando os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam. Eles ainda articulavam os seus homicídios, estavam presos a todo tipo de violência, a todo tipo de assassinatos, nem das suas feitiçarias, toda manobra de Satanás. O feitiço está lançado aqui por Satanás e acreditam muito mais
nas obras do diabo do que no poder de Deus. Não se arrependeram da sua prostituição e nem deixaram, diz o texto, a sua forma, a sua ladroice. Continuaram roubando. Irmãos, nós vivemos assim, porque os mais espertos hoje se aproveitaram da pandemia, desse momento de sofrimento, para roubar, para enganar, para promover a corrupção, para promover o mal. Quantas empresas se envolveram com todo tipo de roubo, com todo tipo de faturamento? É o poder do mal. O sistema, o poder traz esta ganância destruidora. Os demônios aqui não estão de brincadeira, estão aqui para destruir mesmo, com as suas feitiçarias, com as suas prostituições, com as suas formas de agir. É um comportamento que desagrada o coração de Deus. Em Gênesis capítulo 6, o Senhor Deus se desagradou, o Senhor Deus ficou inconformado, não aceitou e barrou esta forma, o avanço do mal, a corrupção, a degeneração da humanidade, por causa de anjos que não guardaram seu estado domiciliar. Judas fala isso, o irmão de Jesus. Anjos que não guardaram seu estado domiciliar e tomaram para si mulheres. Foram à prostituição. Meus irmãos, pastores, nós somos anjos humanos e somos, à leitura da palavra de Deus, chamados na nossa missão de anjos, de profetas, de pastores, porque temos uma missão para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Não desvie o foco da sua missão. Não desvie o objetivo da sua família. Não deixe se levar pelo mal, pela corrupção, pelo engano, pela prostituição. Não se deixe enganar pelo roubo, pela mentira. Nós temos que aprimorar a nossa fé. A nossa missão hoje é ensinar a igreja a finalidade da oração, a finalidade da adoração, que a igreja possa se repousar no Espírito Santo, na palavra do Senhor, que a igreja possa sentir desejo de voltar a se congregar com amor, com diligência e com fervor. Os demônios invisíveis. Esses demônios aqui estão caindo do céu, o primeiro grupo, como uma estrela que cai do céu. Então, não se trata de anjos caídos, porque isso é passado. Ora, a Bíblia fala do poder da potestade do ar, que é uma espécie de céu inferior. É aonde habita todo o principado, toda a potestade do ar. Satanás, lá no livro de Jó, no Velho Testamento, ainda comparecia de longe. Quando os anjos, quando os filhos de Deus compareciam diante de Deus, ele ainda se apresentava de longe. É claro que ele foi limitado com a morte de Jesus lá na cruz, e ele tem um certo espaço, no espaço sideral, no cosmos, ele ainda tem um certo campo de atuação. E é desse espaço, desta parte do universo, que essa estrela, como caída, o diabo é uma estrela caída, cadente. Os demônios são anjos caídos, anjos que não guardaram seu estado domiciliar. Creia na palavra de Deus, mas não deixe que o mal vença. Vença com amor, vença com bem, vença com a palavra, vença com a fé. A fé nos torna vitoriosos. E esse texto nos ensina a sermos vitoriosos com a palavra do Senhor. Amém? No próximo Café com Bíblia, na próxima semana, nós vamos estudar o capítulo 10. Uma pausa
para Deus falar conosco do livrinho maravilhoso que, ao ser comido no estômago, ficou tão amargo, do profeta, do homem de Deus, mas depois da compreensão, da exortação, veio a se tornar doce. Gostaria que você hoje entendesse o valor da palavra de Deus. A pausa do capítulo 10 tem esta finalidade de trazer doce, leveza, amor, de trazer benevolência. Por isso, agora o capítulo 9, vamos fazer uma pausa para o capítulo 10, e aí vamos também entrar no capítulo 11, e no finalzinho do capítulo 11, nós vamos ouvir a última trombeta. Que Deus nos abençoe. Fique com a palavra do Senhor. Tem um tempinho, entre lá no YouTube, é só digitar ICR Dunas e faça a sua inscrição e seja um promotor da divulgação deste evangelho, o evangelho do Senhor Jesus. Um forte abraço, um beijo no coração, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, Deus continue te fortalecendo, meu irmão, te enchendo de graça e de misericórdia, do poder da sua palavra, renovando a tua esperança, que o teu amor sobre as situações, o teu amor a Deus possa vencer todas as circunstâncias e todas as situações. Supere com amor a Deus, vença pela fé em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus esteja no teu coração. Amém.